Estreando aqui o novo cenário da TV Câmara Bauru, nós recebemos como convidado do programa Fala Câmara Entrevista, espaço para prestação de contas do parlamentar bauruense, o vereador Francisco Carlos de Góes, o Carlão do Gás, do PMDB. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar interagindo com os nossos telespectadores. Vereadora, gostaria de começar falando sobre a sua reivindicação para que a Prefeitura de Bauru faça uma reavaliação em cima das regras de isenção do IPTU para as pessoas idosas. Hoje essas normas estabelecidas são muito rígidas e mesmo pessoas que poderiam entrar nos critérios dessa avaliação acabam ficando excluídas. Exatamente. Antes de entrar nesse assunto, que é muito importante a gente esclarecer, eu gostaria de parabenizar toda a equipe da TV Câmara pelo novo estúdio. Eu achei que ficou muito bonito. A gente fica até mais bonito aqui com a riqueza deste local. Então, parabéns a todos que idealizaram este sonho. Com relação aos idosos, realmente eu levei esse assunto para a tribuna e eu acho um absurdo o que está acontecendo. Veja bem, a lei diz que você tem que ter acima de 65 anos. Eu trouxe um caso de uma senhora que tem 80. A lei diz que você tem que ter um único imóvel, ela tem um único imóvel. Depois diz que ela tem que ter uma renda máxima de R$ 1.515 ou R$ 1.525, uma coisa assim. Aí ela tem uma renda de R$ 1.535, ou seja, ultrapassou R$ 20 e ela não foi contemplada dentro do projeto de isenção do IPTU. Então o que a gente vem pedindo para o prefeito? Para que ele estude essa situação, porque nós sabemos que no Minha Casa Minha Vida, a renda para fazer para não cobrar o IPTU dessas pessoas do Minha Casa Minha Vida, a renda que eles pedem é R$ 1.800. Então existe essa distorção entre Minha Casa Minha Vida e os imóveis que são particulares, no caso aqui em Bauru. Então a gente pede que aumente um pouquinho, né, esta margem, né, para que contemple mais pessoas. Inclusive, também eu peço que a metragem quadrada que hoje está sendo exigida, de 100 metros quadrados, aumente um pouquinho aí para uns 120 metros quadrados. Por quê? Porque eu acompanhei um caso também, acompanhei um caso recentemente de uma senhora que tinha 105 metros quadrados de área construída e atendia todos os outros requisitos. E também não foi contemplada por causa de 5 metros quadrados. Então a gente precisa ter um pouco mais de jogo de cintura, um pouco mais de bom senso. Eu sei que a lei tem que ser cumprida à risca, mas tem casos que a gente precisa reavaliar. Existem imóveis que, apesar de terem área maior do que os 100 metros quadrados estabelecidos pela norma, são imóveis muito antigos, muito simples também, não é? Exatamente. Então, por isso que a gente fala que precisaria aumentar aí para 120, 130 metros quadrados a exigência aí para a isenção do IPTU, né? A gente sabe do apelo social dessa reivindicação, vereador, e da necessidade dela aí, mas no caso da alteração dessas regras, como fica a questão do impacto financeiro para o município? Mínimo, porque no caso, não são assim, a quantidade de pessoas que vão se enquadrar nesse problema aqui não são muitas pessoas não. Mas o secretário de Finanças, o Everson, ele ficou de fazer esse levantamento do impacto. Mas eu acredito que vai ser uma coisa insignificante para a cidade de Bauru. Vereador, mudando de assunto, foi tema de ampla repercussão e discussão, inclusive, aqui numa sessão ordinária na Câmara de Bauru há algumas semanas, a questão do descarte irregular de animais domésticos, né, e até alguns animais de grande porte, cavalos, etc., em uma área residencial na zona sul da cidade. E isso acabou reacendendo a discussão em cima da necessidade de criação de um cemitério de animais domésticos, que ainda não existe em Bauru, é uma reivindicação antiga de ONGs, né, de setores da saúde pública, um cemitério esse e também crematório para animais de pequeno e grande porte. O senhor aproveitou também para reforçar a necessidade desse apelo? Justamente, eu tenho um projeto de lei, inclusive da minha autoria, de 2013, se eu não me falha a memória, e já foi aprovado por unanimidade aqui na Câmara Municipal de Bauru. É um projeto autorizativo para a criação de um crematório e para sepultamento de animais de pequeno e médio porte. E aí, no caso, eu acredito até que poderia se estender a grande porte, no caso entraria cavalo, vacas, bezerros, né?
que são justamente os que dá mais problema, porque o cachorrinho, quando morre, ou o gato, um exemplo, a família, quando tem um pouco de carinho, ela não vai jogar em qualquer lugar, ela enterra de forma totalmente clandestina e irregular. Isso pode contaminar o nosso lençol freático, né? O aquífero Guarani, que vai sofrer com esta contaminação. Agora, mas os grandes, acontece isso que você citou, joga no terreno, joga na margem de rodovia e causando sérios problemas, inclusive para a saúde pública. Então, eu fiquei muito feliz com a notícia, inclusive a semana passada, que o prefeito vai realmente fazer com que esse sonho do Carlão do Gás, e inclusive não posso ser deselegante de citar também a vereadora Yasmin e o vereador Ricardo Cabello, que também estão junto com o vereador Carlão do Gás para que realmente este cemitério de animais aconteça na nossa cidade. Nós temos inclusive uma área que está sendo estudada, que é ao lado ali do cemitério Cristo Rei. Já teve um sinal verde da Secretaria do Meio Ambiente, só falta agora a CEPLAN dar o sinal verde também. E nós temos já agendado com a Letícia Kirchner, a secretária do Planejamento, amanhã uma reunião com o vereador Cabello, Yasmin e o vereador Carlão do Gás, para tratarmos desse assunto. E eu acredito que até o final do ano as coisas vão estar bem adiantadas e encaminhadas para que a gente possa, talvez no início do ano que vem, já estar inaugurando este cemitério de animais aqui em Bauru, que é um grande avanço. Nós acompanhamos, então, o desdobramento dessa reunião aí nesta semana. Vereador, eu queria falar sobre o trabalho do Centro de Referência dos Idosos aqui de Bauru. Como é que estão as demandas dessa unidade, até por conta das nossas já tão antigas e discutidas dificuldades com relação à oferta de leitos hospitalares na cidade para internação na saúde pública. Inclusive, várias reuniões têm acontecido nos últimos meses. Existe toda uma discussão em cima do gerenciamento da central de vagas, da CROSS, né, e ainda não se chegou a um fator, né, a um determinador aí para essa situação. Eu tenho acompanhado esse assunto há bastante tempo, inclusive eu já fiz severas críticas a esse sistema do CROSS, que fica em São Paulo, e principalmente com relação à falta de sensibilidade, à falta de humanidade com relação aos nossos idosos. Eu cheguei até a ser muito duro quando eu disse que parece que quando internam um idoso, e quando o caso do idoso é complicado, eles não têm nenhum interesse em dar o leito hospitalar ou da UTI. Quer que morra mesmo. Eu falo isso porque aconteceram vários casos. Recentemente aconteceu, acompanhei o caso de 2 idosos, uma senhora e um senhor, que chegaram a vir a óbito em UPAs por falta da vaga que a FAMESP acaba não oferecendo no hospital estadual e no hospital de base, que é uma pena. Então eu acho que eu venho pedindo também, no Manuel de Abreu, que está hoje às moscas, que o governo estadual, infelizmente, ele desativou aquele hospital que oferecia ali no mínimo uns 80 a 100 leitos, né? E que está fazendo muita falta. Eu venho pedindo insistentemente, já fiz até uma moção de apelo ao governador do estado para que transformasse aquele hospital num hospital de referência para idoso, para que os nossos idosos tenham um tratamento realmente de acordo com o Estatuto do Idoso, né? Um lugar onde eles tenham um carinho especial, um atendimento especial, o que não está acontecendo, infelizmente, hoje em Bauru. Outro assunto, o senhor trouxe como relato na tribuna, durante o pronunciamento e na sessão, o seu gabinete foi procurado por um proprietário de 2 barracões no Jardim Pagani, que é uma área da cidade, inclusive, para a vocação de comércio, e que não tem conseguido viabilizar suas atividades junto à prefeitura, né? São aquelas questões de problemas de instalação, de ampliação de empresas que já estão na cidade ou que desejam instalar aqui as suas atividades no município e que a gente não vê aí nenhum resultado imediato, não é, vereador? Então, uma das bandeiras do prefeito, o Clodoaldo Gazeta, quando estava fazendo a campanha, né, para ser prefeito da nossa cidade, foi queria destravar a cidade, que esse tipo de situação não aconteceria mais, mas infelizmente continua acontecendo. Agora, eu estive hoje cedo, inclusive, antes de vir para cá, na CEPLAN, conversando lá com alguns diretores de divisão a respeito dessa questão. São 3 ruas ali no Pagani. As 3 ruas eu levantei que elas são corredor de serviço. Então, comércio e serviço. Agora, por que esse comerciante teve que ir embora para a área alva e não conseguiu o alvará? Então, tem umas coisas que realmente não dá para entender, que não pode acontecer. E eu estou acompanhando um outro caso agora também ali, naquela primeira rua
mas que felizmente eu estou levantando, inclusive que ali está dentro da área da ZIC. Então ali pode inclusive indústria e o comércio de distribuição e um depósito de material de construção e não estava conseguindo alvará nem provisório, que tem uma lei que libera esse alvará provisório para que a gente não perca esses empreendimentos aqui na nossa cidade. Mas felizmente, neste caso específico, parece que é uma ZIC. Olha o desconhecimento. Você não dá o alvará no corredor de serviço e desconhece que o corredor de serviço já é uma ZIC, que permite inclusive a instalação de indústrias. Então, é umas coisas que a gente não consegue entender. Mas eu tenho muita esperança de que nós vamos realmente caminhar para uma resposta positiva do governo do Gazeta para que a gente possa atrair mais investidores para a nossa cidade. Uma última questão para a gente conversar, vereador. O senhor sempre traz demandas aqui para a tribuna, para os nossos programas na TV e Rádio Câmara, com relação ao complicado trânsito, especialmente da Avenida Nuno de Assis, que parece uma questão pontual, mas que afeta diariamente muitos motoristas e os moradores ali da região, e que pode ser aperfeiçoado com intervenções simples da Prefeitura e da Indurb. A reivindicação agora do senhor é na Rua Floresta e na Rua Aparecida. Exatamente. Veja bem, quem está acessando bairro Centro pela Nações Unidas, vem ali da Moça Tobias, Nações Norte, e o trânsito ali é intenso. Segundo dados da própria Indurb, o cruzamento da Nações com a Nuno hoje é o mais conflitante na nossa cidade. Então, o que a gente vem pedindo ali? São intervenções simples que a Secretaria de Obras está dizendo que vai fazer, mas não acontece. E os acidentes continuam acontecendo. Uma das intervenções que eu venho solicitando é para fazer com que você possa ter o retorno à Rua Floresta quando você passa pelo sinaleiro ali da própria Rua Floresta, que você não pode fazer a conversão à esquerda. Então você tem que ir até o meio do quarteirão, faz ali uma baia de retorno que já existia. Aí quando colocaram o sinaleiro de pedestres ali, eles tiraram esse retorno, que está fazendo muita falta. Mas tem a promessa de que eles vão fazer essa pequena intervenção ali para resolver o trânsito naquela região. Para que você tenha acesso, quando você vem da Nações Norte, Moça Tobias, até a Rua Floresta. E o outro ponto, já existe inclusive aquela baia de retorno, quando você está também ali nas Nações Unidas, para acessar o terminal rodoviário. Mas ela é muito estreita, a baia é muito estreita. Então você para no sinal vermelho, o carro que vem atrás pune você. Então o que nós estamos pedindo? Que aumente o espaço desta baia, como já existe, né, ao longo de toda a Nações Unidas, né? Então essas duas intervenções a gente vem pedindo. Agora, vamos voltar para a Nuno de Assis. A Nuno de Assis também tem um fluxo de trânsito muito grande, então eu venho insistindo na colocação dos guarda-reios, ou seja, das defensas, né? Eu sei que já foi feito um trabalho muito bonito, inclusive pela Indurb, nesta gestão do governo Gazeta. Já colocamos bastante guarda-reios, mas ainda tem muitas áreas desprotegidas que os motoristas ainda, os ciclistas, até pedestres, né, podem cair no rio. E em dias principalmente de chuva forte, nós sabemos que o leito do rio sobe muito e o risco de vidas aí serem levadas pela enxurrada, pelo rio, é muito grande. Então as defensas seriam para dar segurança ali, para quem passa por aquele trajeto. Nós temos a ciclofaixa também do lado esquerdo, margeando o rio. Então, se você, um descuido qualquer, uma fechada do motorista, você joga o ciclista no rio, né? Então é um perigo danado. E a gente vem insistindo também para a construção de uma ponte, para fazer a transposição do rio, para fazer com que o viaduto hoje denominado de Nicolinha, né, Avalone Júnior, Nicola Avalone Júnior, o tão famoso inacabado que nós conseguimos terminar, mas ele tem um sentido só Falcão, Zona Leste, né? Zona Leste, Zona Norte. Então, se você faz essa intervenção, fazendo esta ponte ali na altura do fórum, você pode transformar esse viaduto em mão dupla, o que também ia desafogar a região central, né? Ia tirar muitos veículos da região central. O prefeito disse que está estudando a possibilidade, é uma obra que vai gastar aí mais ou menos em torno de 800 a 900 mil reais. Não vejo que seja tão cara pela necessidade e pelo benefício que vai trazer para o nosso trânsito, né?
Ok, essas são as reivindicações do vereador Francisco Carlos de Góes, o Carlão do Gás, aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Eu queria agradecê-lo pela presença, vereador. Muito obrigado por esta rica oportunidade de estar interagindo com os nossos telespectadores e prestando conta do nosso mandato. Muito obrigado, viu? Obrigada mais uma vez. Nós lembramos que esse é o espaço para a prestação de contas do vereador bauruense. Você acompanha pela TV Câmara, em boletins na programação da Rádio Câmara e também fica disponível na íntegra no YouTube. É só procurar o canal da TV Câmara Bauru. Até a próxima.